profissionais, é sempre muito bom. Sempre muito bom, não é? João, que de um lado tem uma visão, eu digo aqui nós estamos novamente com os dois lados do balcão, não é, João? De um lado está o nível fornecendo estrutura, fornecendo todas aquelas novas ideias, novos formatos, e João do outro lado absorvendo e tentando se adaptar, né, João, a esse contexto, a todo esse movimento. Queria começar, João, com uma pergunta. Cada momento desse, cada nova crise, cada nova referência de modelos de financiamento, muda também o perfil do aluno, ou normalmente o aluno se adapta a esse perfil? Normalmente, Júlio, quando a gente passa por crises, né, como a gente tem passado ao longo do tempo do Brasil, e aí quando a crise ela é somente financeira, quando ela é uma crise de confiança, quando ela é uma crise sanitária, cada crise dessa tem um perfil diferente de atratividade para o aluno, né, para o consumidor de uma forma geral, e da forma como ele vê o futuro, né? Então, quando ela está só focada muitas vezes na crise financeira, ele muda a forma de ver a maneira como ele pode entre aspas, se endividar ou fazer um crédito para o futuro, né? Quando essa crise ela é mais extensa, quando essa crise é de desemprego, quando essa crise envolve questões sanitárias, envolve questões de confiança no Brasil, ele também tabula ali o nível de endividamento, né, que ele precisa, ou que ele quer estar naquele momento, e isso varia, sim. Sem dúvidas, o que a gente vê é que, trazendo para o mundo educacional, isso também não é diferente. O aluno, ele começa a pensar no modo de fazer essa dívida de acordo com a possibilidade que ele tem de pagar no futuro. Se, no nosso caso específico, ele está com medo da questão sanitária, ele acaba fazendo essa dívida porque ele sabe que ele não vai perder o emprego e é só uma questão temporal. Mas se junto com a questão sanitária o aluno também entende que vai perder o emprego ou vai ter uma perda de renda na família, ele já vê essa perspectiva de crédito de uma maneira diferente. Então, eu entendo que sim, nos momentos específicos, essa crise, essa adesão, né, ao formato do endividamento, isso muda de acordo com o momento. Uhum. E aí vai se adaptando, né? Vai criando toda essa adaptabilidade, né, no mercado, né? E por outro lado, nível, e aí, interessa ser mais reativo a essas mudanças ou vocês normalmente se antecipam, já fazem toda uma análise do que vem por aí? E se vocês também esperavam essa crise que veio nesse modelo agora, como essa crise sanitária, vocês se anteciparam, criaram alguma coisa? Como funciona? Pois então, Júlio, a gente vinha formatando um produto novo, uma solução nova dentro do que a gente já oferece, né, dentro da plataforma que a gente já oferece, que era uma solução totalmente digital e extensiador. Então, a gente já vinha com uma concepção, né, e pivotando já um produto, e a gente acabou acelerando por conta de que, realmente, neste período, né, é mais difícil a gente ter a mobilidade das pessoas para trabalhar com um contrato físico, que é o contrato que dá mais segurança jurídica, sem sombra de dúvida, que é o que nos permite ter mais efetividade na cobrança, mas a gente acabou antecipando, não porque soubesse que isso aconteceria, porque não teria como, mas a gente viu que era necessário a gente ter um produto totalmente digital e extensiador. Ele está pronto agora para rodar, a gente vai pivotar em todas as regiões, né, do país, em algumas instituições de ensino. Se eu pudesse dizer que a gente se antecipou, eu poderia dizer que sim. Por outro lado, com o produto tradicional, a gente também, né, adaptou agora nesse período, aí, nesses 100 dias, a modalidade tradicional para atender os estudantes que reduziram o seu nível de confiança em termos até de permanência na instituição de ensino, que aumentaram o endividamento dentro da instituição de ensino, para produtos que possam abarcar esse tipo de situação, né, de redução ou falta de renda, né, ou simplesmente porque a pessoa, né, teve que escolher alguma coisa para deixar de pagar, né, nesse período, e aí optou por deixar de pagar a instituição. Então, antecipar a gente não antecipou, mas a gente procura sempre, né, desenvolver alguma coisa, tanto para a instituição de ensino quanto para os estudantes, e converse, né, com a realidade, né, do momento. E nem sempre dá para a gente atender a todos, né, da forma mais adequada, como, por exemplo, a antecipação de recebíveis, né, a gente vem trabalhando com um creditor bacana, a gente vem trabalhando com algumas assets
para levar essa antecipação de recebíveis para as instituições de ensino, e isso, de fato, requer um esforço, né, tanto de tecnologia quanto um esforço operacional bastante importante, né? Também, né, a gente não conseguiu colocar ainda na prateleira, mas a gente já vem desenvolvendo há 2 anos e meio o Preditor, porque a gente entendia já antes de acontecer essa pandemia que a gente precisava colaborar com o fluxo de caixa antecipado das instituições. Então, a gente também acelerou isso, injetou mais recursos, né, para esse projeto, para essa iniciativa, por conta dessa situação. Então, se eu puder te resumir, se a gente se antecipou ou não, acho que sim, a gente se antecipou, mas não temos tudo pronto. Uhum. Como poucos, né? Como poucos devem ter alguma coisa absolutamente pronta para uma situação como essa, né? Totalmente adversa, mas a gente está trabalhando para fazer o melhor. Estamos no meio do jogo, né? E aí? Está tudo girando. Ô, João, e no caso de uma estratégia bem firmada de um financiamento estudantil, é bem positivo para uma boa captação? Vocês esperam que durante um processo de escolha, de decisão dos modelos de financiamento, vocês também definam uma maior captação, aproximando exatamente aquilo que a gente falou no começo, né? O financeiro com o marketing, fazer essa estratégia conjunta para captar os alunos? Normalmente a gente faz uma estratégia de captação envolvendo, sim, financiamento estudantil, mas sempre num grau moderado. O nível conhece bem a gente, sabe bem disso. Não adianta você, de uma forma geral, pensar em captar aluno via financiamento, porque de alguma maneira somente captar aluno via financiamento, ou ter ele como a principal alavanca de captação, porque senão você acaba tendo um reflexo para o futuro que ele pode ser danoso, ou no presente ou no futuro, né? Ou você vai absorver eventualmente essa antecipação, e aí você precisa entender qual é a sua alavanca de caixa para trabalhar tudo isso, né? Se você realmente está precisando de caixa, se você está precisando colocar aluno para dentro e está precisando de caixa, você vai trabalhar com a modalidade em que você consiga trazer esse caixa para dentro de casa. Se você já tem um nível de geração de caixa mais estabilizado e você olha mais para o futuro, você começa também a querer precificar isso do ponto de vista de risco futuro da existência de uma eventual inadimplência no recebimento desses financiamentos. Então, depende muito da maneira como você pretende operar. Mas, de forma bem feita, um trabalho de marketing junto com o financiamento privado, estudantil privado, ele traz algumas alavancas de captação de aluno que elas são bem interessantes. Basta entender o apetite, de fato, que cada instituição tem ao risco, né, a maneira como ele vai trazer isso para dentro da instituição, ou, eventualmente, com um custo maior, onde ele vai precisar estar, no primeiro momento, desembolsando, vamos dizer assim, mais dinheiro em função de toda a antecipação feita, de todos os juros pagos na antecipação feita, para poder agregar a estratégia da instituição naquele momento. Mas de forma bem feita, de forma bem estruturada, de forma a conduzir isso, distribuído bem entre os pilares de caixa, balanço patrimonial, né? Ou seja, o risco que você tem no balanço patrimonial e sua estrutura operacional de DRE, eu entendo que dá para fazer bem uma estratégia onde todos acabem absorvendo e obtendo os melhores frutos aí do financiamento, né? Do financiamento estudantil. Opa, Júlio, está mutado. Tirei para não ter ruído, terminou que esqueço. Nesse caso, as grandes elas levam vantagem em cima das pequenas por ter essa maior condição de financiar? Acaba em todas as pontas, né? No momento em que as grandes elas têm um pouco mais de geração de caixa por volumetria, por conta de capilaridade, de estrutura operacional mais enxuta, de uma alavancagem operacional mais específica, da própria estrutura de capital que cada uma das empresas, das maiores empresas de educação tem, elas levam, sem dúvida, vantagem, né? Porque elas conseguem ter um pouco mais de aptidão para o risco sem perder muito para o futuro. Por outro lado, se elas resolvem não ter esse risco e pagar um pouco mais na partida por conta da antecipação, dos encargos de antecipação,
da mesma forma, isso talvez não prejudique tanto o desempenho operacional dessas empresas. E aí, quando você olha para uma estrutura menor, para uma empresa menor, para uma instituição de ensino menor, talvez ele não tenha essa flexibilidade, essa maleabilidade de trabalhar com o risco futuro. Aquilo ali para ele é a vida. Então, ele vai, de fato, trazer um encargo maior, um pagamento de um encargo maior por conta de uma antecipação, porque ele precisa gerar mais caixa. Mas caso ele não precise gerar esse caixa de início, ele acaba trazendo também um risco para o futuro que pode ser prejudicial para o negócio dele. Então, as grandes, elas costumam ter, neste sentido, um pouco mais de flexibilidade, um pouco mais de parcimônia, vamos dizer assim, na maneira como encarar todos as estratégias advindas de um financiamento estudantil mais massivo do que as instituições menores. Uhum. E no seu ponto de vista, Nível, você sente essa vantagem ou vocês tentam ajustar algum plano diferente para as menores, tanto para as instituições menores, como até para outros nichos, né? Para ensino médio, ensino técnico, pós-graduação, essas coisas? Hoje a gente consegue trabalhar desde o ensino médio até pós-graduação, para cursos livres também, para Sistema S, a gente vem trabalhando para cursos técnicos também, com bastante sucesso, tem sido bem bacana. Então a gente está com um portfólio bem amplo, né? Em relação a tamanho, eu sempre digo que o fato da gente conseguir, a alavancagem operacional que a gente proporciona por ter escala, né, a quantidade imensa, né, de processos rodando, a quantidade imensa de contratos que a gente tem em processamento, né, a gente consegue reduzir esse custo fixo, a gente consegue ser bem barato para as instituições pequenas, né? Então, seja para pequena, seja para grande, isso tem uma vantagem competitiva importante, porque montar uma estrutura, né, para ter um programa próprio, né, e não é só fazer a captação, tem que ter uma previsão de fazer a cobrança administrativa, a cobrança judicial, né, executar, ter os encargos, né, judiciários de custas, emolumentos. Então, tudo isso tem que ser um cômputo que precisa ser feito, né, nesse planejamento. Isso a gente entende que consegue atender realmente as pequenas e médias de uma forma bastante uma vantagem competitiva bem importante. Para as grandes, a gente atua, né, para as pequenas e vê que elas têm condições, né, tanto é que as consolidadas, né, têm os seus programas próprios, né, e consegue colocar isso para dentro do seu custo operacional, né. Essa alavancagem já é natural, né, para operacional já é natural para as grandes. Mas a gente consegue trabalhar com as grandes também, né? E eu acho que é saudável, mesmo uma instituição grande, ter a Fundacred como uma opção, até para poder se comparar, né? Poder comparar a médio e longo prazo, como é que está o comportamento interno do time, né? Se isso faz sentido ainda, né? Porque as oscilações vão existir, né? E a gente, a fundação, eu digo, né? Você sabe bem, nossa obrigação é de fazer com que esse recurso retorne para a instituição de ensino. Se ele não retornar, a gente não ganha nada. A fundação é o nosso FII é de sucesso total, 100%. Então, é uma boa forma de medir sucesso interno, caso venha fazer algum tipo de iniciativa orgânica, né? Perfeito. Fred, tem uma pergunta? Tenho sim. Obviamente que aqui, assim, a maior parte das pessoas que eu vi, eu conheço a maioria, a gente milita, assim, no ensino superior, né? Mas eu queria, é um compromisso nosso, a gente ampliar, assim, a discussão sempre que possível, levar isso também para as escolas. Eu queria perguntar para o Nível, especificamente, assim, sobre escolas, né? Escolas de ensino médio, claro que tem o ensino técnico, mas abriu o caminho para esse momento, para que o crédito possa também ajudar os pais, né, dos estudantes no momento por exemplo, do ensino médio? Abriu, Fred. E, Fred, até é bem particular isso que eu vou dizer, tu sabe muito bem a verdade que isso a verdade como unge esse fato, que é o seguinte: a família, ela muitas vezes ela não coloca o filho na escola particular, né, ou não incentiva o filho a fazer um vestibular porque ela não tem para pagar naquele mês. Ela fica sempre com aquele receio de, no curso do ano letivo, não ter condições de manter o estudante, né, o filho ali naquele colégio. Então, isso não é diferente do ensino médio e não é diferente, inclusive, do ensino fundamental, que a gente está modulando agora, uma forma de atender, inclusive, ali os últimos 3 anos do ensino fundamental, do último ciclo ali.
Então, faz bastante sentido, tanto para aquela família que tem receio, né, de colocar o filho numa escola particular e no meio do ano letivo não ter condições de manter, ele ter que sair, perder todo o vínculo com a turma, né, isso é bem traumático, quanto também, neste momento, pelo fato das famílias estarem, né, realmente com uma redução da renda, né, bem importante, né, principalmente o pessoal autônomo, o pessoal que trabalha no comércio ou com serviços, isso é uma tragédia mesmo, né, familiar. Então, faz todo sentido. Para 2021 e 2022, onde a gente vai ter uma ampliação, né, do turno integral no ensino médio, faz ainda mais sentido, porque isso vai elevar o valor da mensalidade. Então, a gente procurou se antever a essa alteração, né, do ensino médio, levando uma opção para as famílias, para as instituições de ensino, para que elas possam, então, oferecer, né, os seus serviços a um preço que as famílias possam efetivamente pagar, e também, né, criar uma zona de conforto, um clima de confiança, para que caso aquela família, né, mesmo no momento da matrícula, tenha condições, no curso do ano letivo não tenha mais condições, elas tenham uma opção, então, para que o aluno permaneça na escola e utilize um crédito educacional no ensino médio, né, ou agora, mais recentemente, no último ciclo do ensino fundamental. Uma coisa que é importante colocar, eu acho que sempre é possível encaixar, tá? Até falando um pouquinho do que eu falei anteriormente, né? É claro que cada instituição, seja ela grande, pequena, ensino médio, ensino superior, o que for, ela tem que procurar aquilo que faz sentido do ponto de vista de estratégia que ela tem. Então, a retenção de aluno, a captação de aluno, da maneira como ela precisa estruturar o negócio dela, ela tem que estar muito ciente de que caminho ela precisa seguir para poder transformar isso em alavancagem operacional, como bem falou o Nívio. É natural que as instituições menores elas tenham uma ânsia maior por isso, porque muitas vezes o que faz grande diferença para essas instituições menores é, de fato, a quantidade de alunos. Então, para elas é muito importante você ter esses alunos dentro de casa, e aí no ensino fundamental você acaba tendo mais tempo desse aluno em casa normalmente, ele muda menos de instituição, né, de escola, do que um aluno de ensino superior muda de faculdade, e essa estratégia bem encaixada, ela traz algo bom para as duas pontas, independente de você pagar um custo operacional um pouco maior ou não, independente de você assumir um risco maior para o futuro ou não, mas uma estratégia bem definida do que você realmente quer em relação à alocação, vamos dizer assim, do capital e da estratégia de captação e de retenção de aluno, considerando o financiamento estudantil e daquilo que você, olhando para o futuro, quer ter essa representação, eu acho que bem encaixado funciona perfeitamente. João, dentro dessa estratégia, tem mudança entre agora esse aluno que ele eu creio que muitos alunos vão migrar também para o EAD, não é? Tem diferença nesse perfil de aluno, nesse modelo de aluno, no caso de perfil financeiro? Tem, obviamente tem, e essa questão do muitos alunos migrar para o EAD, a gente ainda contesta um pouco isso, tá, Júlio? Apesar de o ensino à distância estar sendo muito mais expandido agora em função do isolamento, mas esse ensino que está acontecendo agora, ele não é comparável ao ensino à distância tradicional. Tá? O que a gente tem hoje é um modelo de aulas virtuais, diferente do ensino à distância, que é um modelo de aula efetivamente gravada, com poucas interações, ou com o mínimo de interação possível, né, dentro da plataforma. E esse modelo virtual, ele não é um modelo que ele tende a continuar, a não ser que haja uma regulamentação do MEC para que ele possa ser um terceiro produto efetivo, né, ou quarto produto, aí se a gente olhar o semipresencial e tal, ele seja um quarto produto efetivo para as instituições oferecerem. Tá? Mas essa migração, a gente entende que ela ainda não vai ser da maneira como muita gente está pensando. Com relação ao perfil financeiro, sim, o perfil financeiro do aluno que vai para o EAD, ele é um perfil financeiro de uma renda mais baixa, de um aluno que ele não pode ou não tem condições de estar se deslocando em grandes distâncias para poder estar no ensino físico, né, na unidade física, daquele aluno que tem alguma dificuldade, eventualmente, de se ausentar de forma permanente da residência, de um trabalho para poder estudar.
Então, esse aluno acaba sendo um aluno onde ele tem um perfil financeiro diferenciado, até porque o ticket do EAD ele acaba sendo também menor do que o ticket do presencial, né? Normalmente aí 50%, um terço, chegando até um terço do ticket do presencial. Mas isso não quer dizer que aquele aluno que está migrando ou que eventualmente faça o EAD seja um aluno que, por fazer o EAD, vai ter uma sobra maior, vai ter uma economia maior, que ele possa estar indo em outra condição. É um aluno que, mesmo considerando o ticket mais baixo, ele precisa do financiamento para poder se manter estudando, né? Porque ele vai sempre olhar, claro que muitos não fazem essa conta, mas a conta que a gente faz do lado de cá é o comprometimento da renda, né? Quanto da renda daquele aluno, daquela família está sendo comprometida no ensino. Não interessa se ele é presencial, não interessa se ele é AD. Se você tem um comprometimento de renda maior do que 25% ali, 30%, já começa a ficar algo que ele fica mais difícil de se manter, né? Então, o financiamento estudantil, ele também muda nesse sentido. O risco para o aluno EAD, ele parece ser menor, mas o aluno EAD é aquele aluno onde ele migra com muito mais facilidade de instituição de ensino, porque o custo, né, sentimental, o custo cultural dessa troca, ele é quase que inexistente, né? Enquanto você, no presencial, você faz uma relação de amizade, uma relação de proximidade, né, de professor, de aluno, de coordenador, de diretor de curso, da comunidade, o dele é totalmente longe disso. Então, se o cara não gostou, e por isso que os indicadores de evasão do curso dele são normalmente maiores do que o indicador de evasão do curso presencial, exatamente por isso, porque ele vai ali na plataforma, gostou, maravilha, ele continua. Ele não gostou, no semestre seguinte, ele de repente já troca, até ele achar aquilo que ele mais se identifique, né? Então, assim como o perfil comportamental, cultural, ele muda, o perfil financeiro também muda, mas o financiamento estudantil, ele vem também a complementar essa perspectiva, né? No caso, fazendo com que esse aluno não comprometa tanto a renda para poder ele ter mais espaço para trabalhar essa renda, a melhoria dessa renda para o futuro e, por consequência, conseguir pagar. Interessante, assim, porque eu creio que não só os alunos eles estão saboreando um novo modelo de EAD, na verdade, né, aquilo que você falou, o presencial que está indo para dentro do computador, não é simplesmente, logicamente, com alguma estratégia, né, que os professores também levaram isso, mas que as instituições também podem aprender muito, né? Não trabalhar só com um modelo de plataforma, mas também se adaptar nos modelos de plataformas, oferecer gamificação, mas oferecer também um online, oferecer um gravado. Eu acho que muda também isso, né? O EAD, ele começou com essa característica, criou muito ranço, né, João? Eu lembro que no começo tinha muito disso. E esse valor afetivo do aluno, o aluno não levou, né, para o digital. Isso. E a gente aqui no Nordeste, Norte-Nordeste, que são as principais áreas de atuação da série, aí eu falo isso por nós, né? Ainda há um ceticismo muito grande, ainda há uma dificuldade muito grande do aluno EAD, né? O clima, as questões culturais relacionadas ao Norte e ao Nordeste, eles meio que impedem um pouco do aluno ele ir para o EAD efetivo, né, o EAD pleno, o EAD total, porque ele quer estar ali na faculdade, quer ali estar junto de algum amigo, quer tomar uma cerveja no final do dia, quer falar sobre o futebol, né, no dia seguinte ao jogo. Então, ele ainda tem essa necessidade muito forte de estar presencialmente. Por outro lado, também a questão de infraestrutura, né, muitas vezes esses alunos eles não têm o acesso à infraestrutura adequada para estar fazendo aula com streaming, com tudo que precisa fazer, né, e para muitos, essa infraestrutura custa caro, né? Para alguns não, mas para muitos, você tem um plano melhor de dados de um celular, de um tablet, ou você tem um Wi-Fi em casa e tudo mais, custa caro. Wi-Fi ou internet em casa custa caro. Então, tudo isso associado ainda traz uma resistência muito grande ao ensino efetivamente online, né? E outra coisa que a gente tem que colocar nessa conta é a questão da penetração do ensino. A gente tem que olhar sempre na perspectiva o EAD, ele vem como algo complementar à penetração do ensino no Brasil, né? Enquanto o ensino presencial ele está muito focado nas capitais, nas grandes cidades, você tem uma massa de interior aí, no interior, que ele não tem acesso à educação
como ele poderia ter. Para ele ter acesso à educação, ele tem que pegar um ônibus ali pago pela prefeitura e rodar 100 km, 80 km, 120 km para poder estudar. E o EAD, ele dá essa possibilidade. Então, muita gente diz, mas quando houver essa migração, quando realmente o EAD estiver bem estabelecido, vai ter uma migração em massa. Não vai. Porque hoje a gente tem uma penetração do ensino superior brasileiro muito baixa. O EAD, ele vem cumprir um papel diferente do que o presencial. É natural que o presencial, ao longo do tempo, ele eventualmente diminua por conta dessa integração entre as matrizes, das plataformas de ensino EAD, gamificação, aulas gravadas, eventualmente a virtualização, se for homologada, né, se for regulamentado e tudo mais, mas nada vai suprir ainda uma parte do presencial. O presencial, ele não é um produto de extinção. A gente entende que o presencial ele vai existir, talvez ali no momento futuro, que a gente está antecipando isso, né, em função dessa pandemia, talvez de uma forma mais rápida, mas no momento futuro ali você ter algo paritário, ou seja, 40%, 50% dos alunos base Brasil vão ser alunos de ensino à distância, seja ele o modelo híbrido, seja ele o modelo semipresencial, seja ele eventualmente até um modelo virtual, mas a gente vai ter essa perspectiva futura acontecendo aí talvez nos próximos 3, 4, 5 anos. Hoje em dia, no Brasil como um todo, a captação do EAD já supera, né, a captação do presencial. Mas isso não é porque o EAD está roubando o aluno do presencial, é porque o EAD está penetrando em locais que o ensino antes não chegava. A infraestrutura está melhorando nas cidades do interior, que os alunos estão com muito mais acesso a informações hoje, as marcas estão sendo mais regionalmente conhecidas e, por consequência, atingindo esse público que antes não pensava em entrar no ensino superior, né? Dando uma opção para eles entrarem. Isso é interessante, né? Agora mesmo no planejamento teve escola que nós colocamos aula pelo WhatsApp. E aí alunos em tribos indígenas aqui no interior do Pernambuco. Daí você tira, né? Nívio, você quer fazer algum comentário? Já temos algumas perguntas aqui que o Luiz vai abrir para as perguntas. Bom, em relação ao EAD, a gente teve uma experiência, a gente tem, né, em prateleira uma opção para EAD, mas a gente observou que quando a gente abordava, ou até mesmo alguns estudantes que converteram o crédito extra tradicional para o presencial, para o curso presencial, o registrado como presencial, porque a gente sabe que hoje pode registrar, né, como EAD, mas ter a presencialidade, enfim, o híbrido ele está muito mais presente, né, do que a gente poderia imaginar, ou do que a gente pode até registrar. A gente entende que o estudante, muitas vezes, não todas, porque como o João falou, tem questões de mobilidade, tem questões até de agenda, né, ou a esposa faz aula presencial à noite e o marido fica em casa com a criança e estuda, enfim, tem todas essas questões, mas o que a gente observou foi que muitos estudantes que iriam fazer um curso EAD, com a opção, né, de fazer praticamente o mesmo pagamento mensalmente, optaram por fazer o presencial justamente porque querem ter esse ambiente de discussão, esse ambiente de diálogo, esse ambiente de relacionamento, que é uma coisa inerente à nossa espécie, né? A gente precisa disso, né, para viver, a gente está sentindo falta disso, né? E agora com o home office, a gente vê que a ergonomia de trabalhar em casa é diferente, né? Muitas pessoas não têm um espaço adequado, mesmo que tenham uma boa internet, um espaço adequado de silêncio, de concentração, né, para poder ter uma aula, né, adequada, enfim. Então, pelo menos foi a nossa observação, né, e por algumas amostragens de pesquisa interna nossa. E o estudante que iria optar por fazer AD, quando tem uma opção de fazer um pagamento diluído, né, ele opta por fazer o presencial. Não todas as vezes, principalmente pelo que o João abordou, mas muitas das vezes ele prefere fazer o presencial, né, porque tem uma condição de pagamento melhor. Muito bom. Luiz, já tem umas perguntas aqui no chat, né? Tem sim. Pegando esse gancho do EAD, a Vitória pergunta o seguinte, Vitória Barros. O modelo EAD, que é aquele modelo que são aulas gravadas, com conteúdo para consulta, partindo do ponto de um novo EAD, que são essas aulas ao vivo que a gente está tendo, esse novo, abre aspas, esse novo EAD poderá ajudar a aumentar o ticket médio da instituição e diminuir a evasão? Bom, eu acho que tem uma falsa impressão nisso tudo, né? Porque assim, a impressão que se tem é que o aluno EAD vai optar para ir para um eventual modelo de virtualização.
Quando na prática eu acho que esse modelo está muito mais para o aluno presencial deixar de ir presencialmente e aderir à virtualização, né? Eu acho que o aluno que está acostumado ao EAD normal, o aluno que consegue estudar no EAD e consegue conviver bem com a questão do ensino à distância, eu acho muito difícil esse aluno eventualmente migrar para um ensino virtual, por exemplo. A não ser que ele tenha condição financeira para pagar um ticket mais caro por isso. Mas se ele está no EAD por questões de comodidade física, estrutural, cultural, o que for, e por questões financeiras, ele não vai sair de um modelo que ele vai pagar mais, mesmo que aquilo ali dê um pouco mais de abrangência na aula que ele tem. O que eu acredito que pode acontecer é que o modelo virtual ele vai fazer com que os alunos que estão hoje presencialmente, né, nas unidades acabem optando por esse modelo para poder diminuir o deslocamento, diminuir a disponibilidade de tempo dele de estar presencialmente na instituição. E aí é o reverso da moeda. Ao invés de aumentar o ticket do EAD, você tem uma redução no ticket do presencial. Todavia, todo modelo de virtualização, de digital, o que for, ele traz consigo, apesar da redução do ticket, ele traz consigo uma melhoria na estrutura operacional, na estrutura de custos, apesar de você ter o professor ali disponível, mas você não tem o edifício, você não tem os aluguéis, você não tem o uso da estrutura, você não tem a manutenção. Então, tem compensações disso que você perde, por um lado, no caso, o ticket para o presencial, que vai melhorar na sua margem, né? Eu acho que tem uma falsa impressão de que esse modelo é muito mais para o aluno sair do EAD e ir para virtual do que do presencial para o virtual. Minha opinião, e o que a gente vê, é que existe muito mais uma propensão desse aluno do presencial migrar para o virtual, reduzindo assim o ticket da instituição, porque, de uma forma geral, ele vai acabar reduzindo. Tá? Quanto à questão da evasão, eu entendo que sim. Aí eu acho que para qualquer modelo nesse sentido, e aí principalmente naquele aluno que sai do presencial para vir para o virtual, eu acho que pode sim melhorar a evasão, principalmente se você tiver uma qualidade boa desse ensino, né? Se não tiver qualidade nem no presencial, nem no EAD, nem no virtual, ele vai se manter. Mas você tendo qualidade, você tendo uma boa plataforma, você tendo a interação adequada com esse aluno, só o fato dele não estar se disponibilizando a ter que pegar um ônibus ou pegar um transporte ou um carro, pegar trânsito para poder ir para a faculdade, só o fato dele poder fazer isso do ambiente de casa ou do ambiente que ele separa especificamente para poder estar participando desse ensino, eu acredito que tende sim a melhorar essa evasão. Além disso, a perspectiva de você não formar turma, porque não faz sentido para a instituição formar turma com poucos alunos, então você acaba colocando no modelo virtual turmas de locais diferentes, principalmente quando essa instituição tem uma maior capilaridade, abrangência, né, territorial, e você coloca esses alunos no modelo virtual que você não colocaria no presencial. Então, você tem todo um modelo aí que ele pode ser trabalhado e que ele pode ser pensado, e as instituições, sejam elas pequenas, médias ou grandes, estão pensando nisso, para poder melhorar todos os indicadores e a alavancagem operacional. Agora, requer investimento, né? O modelo virtual ele é totalmente diferente do EAD. O modelo virtual ele requer um nível de investimento em tecnologia, em internet, em banda, em segurança, que ele é totalmente diferente do modelo do EAD tradicional. Muito bom. Ô, Nível, eu sei que para o ensino médio é difícil, mas você tem algum número desses 8,5 milhões, mais ou menos, de alunos, né, que a gente tem no ensino superior, talvez tenha uma perda, né, aí, 8 milhões. Você sabe mais ou menos quantos alunos desses têm financiamento estudantil? Tem uma pesquisa do semestre, eu até estava olhando isso recentemente, e a gente fez um estudo, de bate-pronto eu não tenho esse número, Júlio, mas assim, o que cresceu de 2015, né, após 2015, com a debacle do FIES, ali, que foi no final de 2014, né, tanto em termos de opção de bolsas de desconto, né, e aí a gente uma outra discussão, né, em relação ao preço, né, e valor da própria prestação de serviço.
que mexe, né, tem uma estruturação, uma questão importante aí. Cresceu enormemente, a Fundacred cresceu em torno de 720% em volume de recursos administrados para as instituições, por conta dessa redução, né, do programa governamental. Eu imagino, né, que deve estar em torno de 20%, mas eu acho que não é um bom número para arriscar, porque a gente tem que considerar programas próprios, né? Tem os programas dos estados, né? Como em Santa Catarina, o artigo 170, né? Então tem alguns programas estaduais, né? Que a gente se beneficiam os estudantes também, mas é perto do potencial que o mercado como um todo tem. Então, tem muito espaço para crescer. A Fundacred vem trabalhando para crescer, né? A gente saiu de 28 instituições, hoje a gente está em 240 instituições e acha que ainda é pouco perto do que a gente pode fazer aí pelo setor. Mas é bem impactante, né? Oi, João. A gente fez recente um estudo, Lívio e Júlio, em relação a esse mercado, né? O que a gente chama do mercado expandido, né? E quando a gente considera o comprometimento máximo de renda do brasileiro algo em torno ali de 20%, 25%, você praticamente quadriplica, na verdade, essa base de 8 milhões de alunos, né? Então, essa base quadruplicada, ou seja, esse mercado endereçável, que é o que a gente chama, tem chamado nos nossos estudos internos, esse mercado endereçável, ele está disponível. Qual é o problema desse mercado endereçável? O acesso, né? Ou seja, a proximidade, o acesso e a questão financeira, que muitas vezes pode ser suprido com financiamento, entendeu? Com crédito estudantil. Então, o que o Nívio falou, ele de fato, ele é bem escalável. Hoje, dos 8 milhões, você tira aí o ensino público, que talvez tenha 2 milhões, me ajuda aí com o número, mas eu acho que é mais ou menos isso, o ensino público, ele tem 2 milhões, 6 milhões de alunos, eles estão no ensino privado. E com nível muito ainda de 25%, 30% ali de alunos financiados de forma privada, né? O FIES, o ProUni existe, é um programa com aptidão muito específica, o FIES também, que está reduzindo aí ao longo do tempo, de forma abrupta, e o financiamento estudantil privado, ele vem a suprir tudo isso. Né? O problema todo é que o financiamento estudantil privado, tanto seja próprio quanto dos agentes, como a Fundacred, por exemplo, né, ele tem que ser muito bem pensado, né? Quando você tem um agente da Fundacred que sabe operar, que sabe, né, rodar a chave bem, subsidiar os alunos da maneira como precisa, excelente. Mas se você quer fazer isso de forma interna, como o Lívio comentou, sejam eles próprios, o que forem, tem muita gente atuando num patamar desastroso de problemas, né, de situações que eles trazem para dentro da instituição, porque não conseguem operar. E na prática, a instituição ela não é financeira, ela é estudantil. Então, se o crédito estudantil fosse um negócio tão maravilhoso, né, para as instituições como um todo, não estou falando para os agentes que sabem operar, mas para os que não operam financeiramente com a situação, todos os bancos estariam junto nisso, todos os bancos estariam dando crédito. Então, a Fundacred é uma das empresas que ela sabe operar o negócio, ela conhece o perfil do aluno, ela conhece a forma de fazer, ela tem o material pronto, tem o produto pronto para poder oferecer. É óbvio que ela é uma empresa que também precisa também se resguardar dos cuidados, mas eu acho que o papel de um agente financeiro que olhe para o estudante e ele consegue escalar nesse mercado de uma forma muito, muito efetiva, entendeu? E aí sai desses 8, 6 milhões aí para 30 milhões de alunos com muita tranquilidade. E aí, com EAD, com presencial, com semipresencial, com híbrido, eventualmente com virtualização, entendeu? Acho que a gente consegue atingir algo bem interessante para o futuro. Muito bom. Luiz, tem mais complementar, não sei se a minha internet deu não sei se ficou claro o que eu disse, mas se der para complementar, porque é uma conta que fecha, né? Claro que a gente sabe que a trabalhabilidade, né, ou a empregabilidade é algo discutível, né? Que a gente precisa cada vez se ocupar mais com isso, né? Com a efetividade do ensino superior como
o alavancar na vida, né, socioeconômica do indivíduo. Mas é fato que quando ele sai de uma condição de ensino médio completo para ensino cursando ensino superior ou no ensino superior, ele já tem uma gama de possibilidades maior, tanto estágio quanto mesmo uma nova rede, né, de trabalho ou de trabalhabilidade. Então, trazer esse dinheiro, né, a valor presente, né, se for pensar em qualquer condição que seja, ele sempre, né, a possibilidade, o potencial disso dar certo é muito grande para o indivíduo. Então, acho que é papel nosso do terceiro setor de fomentar isso dentro das instituições também de pensar isso organicamente, do poder público pensar nisso, né, com certeza, das instituições financeiras pensar nisso, porque é uma receita que tende a dar certo. Ela é bem operada, né, ela realmente dá certo. Nosso histórico, né, a gente consegue traquear todo o nosso histórico desses 48 anos de existência. O sucesso que a gente tem na recuperabilidade, né, ele denota que as pessoas tiveram algum sucesso em suas vidas que foram, né, o motivo pelos quais eles conseguiram pagar, né, esses recursos. Então, eu imagino que educação, né? Então, mais pessoas pensando nisso, acho que faz todo sentido. Muito bom. E é uma conta que as pessoas não fazem, desculpa, Júlio, mas eu acho que quando a gente olha o mercado como um todo, o nosso fundador, o Jangueira, ele fala muito isso, né? Que a educação é a principal e maior ferramenta de mobilidade social que alguém pode ter, né? Hoje o brasileiro, ele acostumou-se a se endividar para poder comprar um carro, para poder comprar uma casa, até para poder comprar um celular, mas ele não está acostumado a se endividar para poder estudar, que vai fazer ele melhorar de vida. Então ele não faz a conta de, puxa, eu vou pagar, sei lá, 200, 300 reais agora do meu bolso, eu até consigo pagar, mas eu não quero me endividar. Quando a conta que ele devia fazer era, quando eu for pagar esses 300 reais no futuro, que é a parte financiada, eu vou estar ganhando muito mais, porque eu consegui crescer na vida através do estudo, consegui boas colocações, consegui um melhor emprego, e vou pagar isso muitas vezes com muita mais facilidade do que eu pago hoje. Entendeu? Então, eu acho que é isso que tem que ficar muito claro. O cara paga 2% ao mês de juros no carro, né, para financiar o carro, mas ele não paga 1% de juros para financiar o estudo dele. Ou, João, troca de celular todo ano, né? E paga um absurdo. Se a gente for fazer uma relação do custo de um ensino superior nos Estados Unidos e o custo de um celular e trazer isso para o Brasil, né, e ver o quanto que se financia essa capacitação, né, ou essa alavancagem econômico-social do indivíduo, a gente percebe que tem muito potencial para a gente crescer aqui em termos de educação, e a gente tem uma educação de qualidade, né, no Brasil. E agora ainda tem a desculpa, né, que usa o celular para estudar, né? É isso aí. Luiz, tem pergunta aí no chat, né? Tem uma pergunta do Hugo. Antes de fazer a pergunta do Hugo, eu queria fazer uma pergunta. Quando a gente fala... 12 minutos. Oi? Faltam 12 minutos. Tá. Quando a gente fala de instituição de ensino superior e a gente fala de captação, é impossível a gente não falar de FIES, de como foi o FIES e como o FIES está hoje. Tá? Então, a gente teve uma onda de 2010 a 2014. Depois dessa onda FIES, abre aspas, as instituições de ensino meio que desaprenderam a captar, porque a gente usava muito o braço do FIES para captar aluno. E hoje a gente vê muita agressividade em desconto. Então, como é que a gente consegue vender? E aí a pergunta tanto para o Nível como para o João, como é que a gente consegue vender um financiamento estudantil, por melhor que seja, concorrendo com desconto? E aí eu falo das instituições, das concorrências mesmo, de outras instituições. Me permite? Todo seu, amigo. Luiz Paulo, eu acho que a gente não tem uma receita de alt-tab, sabe? Não é possível a gente dar um alt-tab e cessar com essa cultura, porque virou uma obviedade, né? Essa conexão de obviedades virou uma mentalidade, está afetado na cabeça do estudante, que ele vai esperar até a última onda de venda para pegar um desconto. Isso não vai acontecer de uma hora para outra e nem simplesmente mudando a chave. A gente precisa fomentar isso. Fomentar uma redução, né, sistemática, né, uma redução consciente com alguma substituição. Esse produto digital que a Fundação encabulou agora, que está pivotando
segundo semestre, é justamente nesse sentido. É a mesma mecânica, você vai entrar com um ponto, aspas, de 50%, você está assumindo um compromisso sem fiador, né? E tem um custo privado para isso, né? A instituição está abrindo mão daquele valor. E a gente precisa criar essa cultura de retomar essa valorização do serviço de prestação educacional e da isonomia em relação aos estudantes, porque se João está sentado do lado de Júlio, né, e Júlio pagou 100 e João pagou 200, João vai ficar minimamente frustrado com essa relação, né, que tem com a instituição de ensino. Então, a gente precisa, acredito eu, né, que criar uma forma de, aos poucos, reduzir essa cultura dos descontos e da redução de preço, substituindo por algo que seja que tenha a mesma fricção, né, ou a não fricção, com a mesma fluidez, né, como um produto totalmente digital, que o volume contrate ali com aquela assinatura do dedo, como é no Nubank, C6, no Banco Inter, né, o que a gente está trabalhando, e começar a mostrar isso dentro da própria instituição de ensino, que isso, né, fere isonomia, né, fere tratamento igualitário entre as pessoas, e eu acho que com o tempo isso não vai ser um alt-tab, mas vai ser um processo contínuo. Assim. Nada a acrescentar. Em prol do tempo, o Nível falou perfeitamente. É por aí mesmo. Muito bom. Luiz, a pergunta acho do Hugo, né, lá no chat. Isso, a pergunta do Hugo. Seria viável estabelecer uma cooperação entre as escolas particulares e os agentes financeiros ou até programas de financiamento permitindo acesso a investimentos diferenciados que proporcionem um melhor gerenciamento financeiro das instituições em meio à crise? Essa é para? Aí ele complementa: o desenvolvimento de novas ofertas e a melhoria dos diversos aspectos ligados à atividade educacional, permitindo que as instituições mantenham foco em sua atividade. É como se ele quisesse, a ideia que ele falou, pelo que eu entendi, é como se ele quisesse criar uma cooperativa entre as instituições focada no ensino fundamental e médio, para como se elas pudessem se ajudar e tivesse algum programa de desenvolvimento do financiamento para evitar a evasão e melhorar não deixar a inadimplência atingir. Isso. A escola cuidar do pedagógico, do acadêmico e colocar profissionais de finanças para cuidar do financeiro, né, João? É por aí. É por aí. Bom, cada um faz o seu que faz bem feito, né? É isso aí. Na verdade, deixa eu tentar entender, tentar traduzir o que eu entendi disso aqui. Eu acho que sim. Eu acho que é possível haver uma congruência de esforços entre os agentes operativos, ou seja, as instituições de ensino, principalmente escolas, né, que a gente, acho que o foco principal aqui, pelo que eu entendi, é muito mais voltado para a educação fundamental, média, mas eu acho que, de uma maneira geral, também ela é possível, e os agentes financeiros de forma que eles possam contribuir para essa perspectiva de habilitar financiamentos, habilitar produtos, habilitar possibilidades de você separar bem, né? Porque eu entendo bem o que ele está falando. Quando você começa a olhar muito, e aí eu falei isso muito no começo, né? Nós não somos instituições financeiras, somos instituições de ensino, e muitas vezes se discute, né, de forma geral, já participei de diversos fóruns, né, de programas estudantil próprios, se faz, se não faz, se vem. Eu acho que você precisa, de fato, ter alguém que conheça a ferramenta, que conheça o produto, que conheça a dinâmica, que trabalhe a inadimplência, que trabalhe o credit score de uma maneira diferenciada, né? Então, isso é muito difícil você fazer isso enquanto você está também preocupado em captação, em acadêmico, em toda a perspectiva operacional de uma instituição de ensino. Então, essa cooperação entre os dois agentes, eu acho que ela é possível. Eu, sinceramente, aí o Nível talvez me ajude mais aí, mas eu entendo que ela é possível, sim, e tem que ser muito bem construída. Eu acho que, considerando que a gente já tem situações até piores no Brasil, né, de parcerias públicos-privadas que dão certo, né, que são piores de operacionalizar e muito mais difíceis estruturalmente, eu acho que essas parcerias, elas podem acontecer de uma maneira bem operativa e cooperativa para que as coisas funcionem da melhor maneira para os dois lados. Uhum. E a cooperação todo mundo cresce, né, João? É a grande realidade, né?
A gente viu agora as faculdades, elas deram um show durante esse tempo de pandemia, enquanto que as universidades públicas, elas simplesmente fecharam as portas, não é? Então, assim, eu acho que a concentração de alunos no ensino privado também não é à toa, não é? Então, todos os esforços para manter, seja no ensino superior, no ensino médio, no ensino privado, eu acho que é como o Hugo falou, né? Cada um fazer o que sabe. E aí deixa o educador cuidar da educação, não é? Mas sem esperar muito de governo, sem esperar muito de outras iniciativas. Não é isso, Nível? Tem algumas iniciativas, por exemplo, desses CSCs, né, que algumas escolas fazem, algumas associações fazem para algum tipo de alavancagem operacional mesmo, ou para se especializar em alguma atividade, né? Pode ser um caminho para as pequenas escolas, as escolas de ensino fundamental e médio, e também os créditos de recebíveis educacionais, que, né, a gente espera que seja regulamentado, que de fato venha acontecer e esses recursos sejam disponíveis, né, no varejo aí para alavancar as instituições. Talvez essa seja uma combinação, né, CSC, créditos recebíveis educacionais, aí no futuro para auxiliar aí financeiramente as instituições a não dependerem daquele fluxo de inadimplência, né, que tem um período ali para que a inadimplência se consolide, né, para entrar em PDD. Acho que tem coisas aí boas por acontecer. Eu acho que a união de forças, ela sempre é salutar. A gente precisa como instituição e como pessoa, como indivíduo, se entender como interdependentes cada vez mais. Acho que quanto mais alguém ou uma instituição se julga autossuficiente, pior ela vai conseguir lidar com essas adversidades, né? A gente está cada vez mais sujeito. Então, se unir, cooperar, colaborar, né? E construir soluções conjuntas para problemas, né? Muitas vezes sinérgicos ou soluções sinérgicas para problemas individuais, acho que sempre vai ser uma medida inteligente. Então, eu acredito que sim, CSC, CRE, associações, enfim, podem ser aí uma boa receita de sucesso. E nós do Meeting acreditamos muito, né? Quando resolvemos falar de marketing, educação e finanças, a gente acredita muito que tudo isso tem que ter essa sinergia, não é? Que tudo isso tem que estar junto. Então, quando a gente fala que cada um, especificamente, cada especialista cuida de uma área específica, a gente quer dizer que cada um potencialize o seu e, logicamente, ensine o outro a como trabalhar conjuntamente, não é? Talvez esse seja o grande negócio para a educação, não é? Educação, quando ela vem dessa linha horizontal, lá dentro tem várias verticais, financeiras, né? Marketing, comercial, tudo isso lá dentro. Né? Pedagógico, importantíssimo, não é? Mas, assim, tudo isso traz qualidade para todo o projeto educacional das instituições, não é? Gente, estamos chegando ao fim. 3 minutinhos. Gostaria de agradecer imensamente ao Nível. Nível que vem da Fundacred, não é? Quase meio século, né, Nível? Contando história para todo mundo, resolvendo a vida de muita gente por aí, né? E principalmente acreditando, né, Nível? Acreditando na educação, né? Acreditando nessa força da educação, não é? Fazendo o seu trabalho, toda essa trabalhando com a educação, mas principalmente acreditando muito nesse modelo, não é? Júlio, eu não estou sozinho, até está aqui o nosso vice-presidente nos prestigiando. Nós temos a idade praticamente da fundação em trabalho no terceiro setor, em trabalho em prol da educação. Dr. Carlos Becker, agradecer a presença dele, que ele está nos assistindo. Ele tem a Fundacred tem 48 anos de existência, ele está há 48 anos na Fundacred, então é um time maravilhoso. Está aqui a Gisele, está a Bruna, que eu estou vendo. Tem um time, então, eu estou há 23 anos na fundação, mas tem gente aí que está trabalhando em prol dessa transformação das pessoas pelo acesso à educação há muito mais tempo que eu. Quero agradecer a oportunidade de falar sobre esse tema que foi transformador na minha vida. Eu não teria me tornado quem eu sou sem crédito educacional, então alguém apostou em mim e me oportunizou estudar, e por isso eu sou quem eu sou, seja financiamento, seja crédito, ou a educação em si, ela é realmente a única certeza que a gente pode ter que existe a transformação positiva. Então, obrigado, parabéns novamente ao Meeting Educacional, muito sinérgico, a soma de todos nós aqui é muito maior do que a gente individualmente, sem sombra de dúvida, e agradeço o Júlio, João, meu amigo, querido, Luiz Paulo, Fred, Ana, todo mundo que está presente aí, obrigado pela participação e pela oportunidade, mais uma vez. Fundacred já é sócia daqui, né, rapaz? João, e eu fico muito feliz, João, em ver você, não é um gestor financeiro com tanto conhecimento
pedagógico, em métodos, em entendimentos mil. Eu acho que isso é muito bom, isso engrandece muito a educação. Você absorveu um perfil educacional. E agora tomou a cachaça, não sai mais, né, João? É isso aí. Quando eu entrei, né, quando eu foi anunciada a minha chegada no mercado, porque o presidente do Capital Aberto tem que anunciar. Eu tenho um amigo que trabalha na Adtalem até hoje e ele me passou uma mensagem bem sugestiva. Bem-vindo ao mundo de transformação de pessoas, né? E ao segmento de transformação de pessoas. E é basicamente isso, né? Você começa a respirar essa adrenalina do dia a dia. Eu vim do varejo, era uma adrenalina totalmente diferente, mas você começa a respirar essa adrenalina e você acaba se imbuindo de um espírito que ele é bastante positivo, né? Seja do papel do empreendedor que tem que rentabilizar e que tem que dar retorno para o acionista, para o investidor que está ali assumindo o risco, seja do papel social que ele também tem que ser considerado dentro do processo, né? Então, é muito gratificante estar por aqui, agradeço a oportunidade a vocês, ao Fred, ao Júlio, Nívio, cara, prazer de novo falar contigo, Ana, Paulo, então toda essa turma aí grande e a quem escutou até agora, quem teve paciência, né, de nos escutar até agora, e reforçar o que eu disse há pouco, né, o José Janguier, que é o nosso fundador, ele tem esse mantra, né, sem educação não tem mobilidade social, entendeu? Então, a gente precisa trabalhar com esse mantra para poder fazer com que essas pessoas, de fato, evoluam socialmente, né, e tenham essa mobilidade social para que eles possam crescer e se desenvolver e ter uma vida que seja bastante boa, né, para ele, para o futuro, para a comunidade, né, dos filhos, para a comunidade. Então, é por aí. Obrigado mais uma vez e tenham um bom dia a todos, uma boa semana. Muito bom. Obrigado a todos. Fred, quer dar uma palavra agora no fim comigo? Bom, pessoal, chegada a hora, então, de agradecer a todo mundo pela presença, em especial nossos debatedores. A gente teve aqui uma conversa educacional de altíssima qualidade, cumprindo com o propósito do nosso evento. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar com a gente, o nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. A gente queria agradecer também mais uma vez aos nossos apoiadores, Brandil, Grupo Cobra Fix, Fundacred, Qualinfo e SafeTech, parceira premier do Google for Education. E na próxima segunda-feira, no mesmo horário, marque na sua agenda. A gente está contando aqui uma história, começou sobre inadimplência, hoje a gente falou sobre financiamento, crédito. Na próxima semana a gente vai falar sobre a estratégia da captação. Né? Então, a gente vai trazer o tema A Captação Mais Complexa da História da Educação, com as presenças de Rodrigo Buier, sócio-diretor de Planejamento de Mercado da Brandil, e Hugo Leonardo Lima, gerente de marketing da Unirios. As inscrições em breve estarão abertas. Siga o Meeting Educacional de Marketing e Finanças nas redes sociais para ficar ligado em todas as nossas novidades, LinkedIn, Instagram, Facebook. Em breve também a nossa página no YouTube, nosso canal no YouTube vai ser disponibilizado, começando com essa nossa reunião. Um grande abraço, boa tarde, muito obrigado e até a próxima. Ó. Não.